Conheça a Deus, o outro louve a Deus, ame a Deus, Deus convida a juntar-se a Ele e identificando o lugar onde Deus está agindo. Eu vou estar comentando cada tópico desse a seguir. O primeiro deles, conheça a Deus. Aqueles que tiveram a oportunidade de estudar a lição, o autor ele traz uma experiência que ele teve na sua igreja, quando ele começa com esse exemplo, de um missionário que eles foram enviar para um campo e haviam poucos recursos, o dinheiro que eles tinham dava somente para sustentar aquele missionário. Então, pela fé, ele mandou o missionário ir para o campo e falou, vai tocando tudo, vai agitando tudo, e a gente tem que agitar aqui os recursos para poder bancar principalmente a mudança do missionário, porque era uma localidade diferente. E o autor, ele nos conta no livro, que ele ficou preocupado, porque não tinha de onde sair mais recursos, e ele chegou no momento, ele teve o seguinte raciocínio inspirado por Deus. Bem, eu não conheço ninguém próximo de mim que eu possa chegar e pedir para me dar esse dinheiro. Mas Deus sabe qual é a minha necessidade e Ele vai fazer com que alguém venha até mim. Passou um tempo, ele recebeu uma carta de uma igreja num outro estado, dizendo para ele que eles sentiram um desejo no coração de, naquele mês, destinar 100% das suas receitas de missões para aquela igreja, para que eles usassem da maneira que eles quisessem. O pastor ele pegou aquilo ali e ligou para o Jack Connor, que é o missionário. O problema todo girava em torno da mudança, não havia recurso. Ele recebeu um cheque no valor de $1.100. Ele ligou para o Jack e falou, Jack, e aí? Como é que estão as coisas e a mudança? Aí o Jack falou para ele assim, pastor, eu consegui a mudança, a mais barata que eu consegui, mas mesmo assim ela custa $1.100. Ou seja, o valor exato que eles haviam recebido como oferta. Ali era Deus provendo, e provendo o necessário, porque Deus é assim, Ele não dá nem o que a gente precisa, nem a mais, nem a menos, Ele dá o exato. Então, essa história introdutória que o autor coloca para a gente já consegue visualizar a experiência que ele e o missionário tiveram com Deus, conhecendo a Deus, conhecendo como Deus provedor. Entrando no nosso primeiro tópico, conhecendo a Deus. Antes de entrar em conhecer a Deus, eu queria conversar com vocês antes e fazer uma pergunta aqui. Quem aqui conhece o Silvio Santos? Levanta a mão, por favor. O do SBT? Quantos? Levanta a mão, por favor. Vocês estão bem relacionados, porque eu não conheço ele. Eu sei quem ele é. Eu sei que ele é o homem do baú, dono do SBT. Depois vocês me apresentem ele aí, porque vocês estão fechados com o homem. Essa situação, meus irmãos, eu quero trazer para vocês, para a gente ter o primeiro raciocínio. Existe uma diferença entre conhecer e saber quem é. Saber quem é muito superficial. O conhecer, ele demanda intimidade, ele demanda relacionamento, ele demanda experiências. Então, a primeira coisa que eu quero destacar que a lição trouxe para mim é: nós temos que distinguir o saber quem é do conhecer. E aí, trazendo para Deus, será que cada um de nós aqui, nós realmente conhecemos a Deus ou sabemos quem é Deus? Eu sei quem é Deus, o Pai de Jesus, Criador do mundo. Tá, mas você conhece? Porque para você conhecer, você tem que ter experiência, você tem que ter intimidade, você tem que ter vivência, um relacionamento. Isso é muito importante, porque, por exemplo, no nosso dia a dia, vocês podem saber quem é o Eduardo. Eu sei quem é o Eduardo. Quem sabe quem é o Eduardo pode saber que ele é esposo da Edmar, que ele é meu pai. Mas só quem conhece o Eduardo tem intimidade com ele, tem relacionamento e pode desfrutar de tudo que o Eduardo tem para oferecer. Isso é extremamente importante. Só é possível conhecer a Deus pela experiência.
Só é possível quando entendemos o que ele é e o que ele representa, meus irmãos. Um exemplo bíblico: Moisés teve uma experiência com Deus quando estava diante da sarça ardente. E Deus se revelou a ele como o eu sou o que sou, ou seja, tudo o que Moisés precisava. No texto nós vamos ver, Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. O eu sou me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Nesse caso, Moisés pôde conhecer a Deus pelo o eu sou o que sou, que é tudo o que ele precisava. Na Bíblia, Deus tomou a iniciativa de revelar-se às pessoas através de experiências. Frequentemente, quando Deus revela-se a alguém, essa pessoa dava outro nome a ele, ou então o descrevia de outras maneiras. Para o hebreu, o nome da pessoa representava o seu caráter ou descrevia sua natureza. Por isso encontramos na Bíblia nomes ou títulos para Deus dados após uma experiência pessoal da presença de Deus, como Moisés e outras pessoas tiveram. Aqui eu vou fazer uma pausa muito importante. Como nós só conhecemos a Deus através da experiência, as experiências que nós temos com Deus nos levam a identificar Deus com outros nomes ou outros significados. Isso vai ficar mais claro adiante. Após a experiência de Israel contra os amalequitas, Moisés construiu um altar, o qual chamou O Senhor é a minha bandeira. Nessa passagem, o povo de Israel lutava contra os amalequitas, Moisés observava do monte. E durante a batalha, enquanto Moisés estendia suas mãos aos céus, como demonstração de louvor, dependência de Deus, o povo de Israel ele ia avançando na batalha, ele ia conquistando o território, ele ia derrotando os inimigos. Só que as mãos de Moisés tinha hora que cansavam. Toda vez que ele abaixava as suas mãos, o povo amalequita recuperava território, ia progredindo na guerra, ia vencendo e avançando sobre Israel. E Moisés entendeu isso e ficou com seu braço estendido em louvor a Deus, clamando a Deus, e no final o povo de Israel venceu essa batalha. Por conta disso, Moisés mandou construir, levantou um altar, e por conta dessa experiência, ele chamou a Deus, deu um outro significado a Deus como o Senhor é a minha bandeira, ou seja, aquele que me representa, porque naquele caso específico foi claro, nítido, que Deus estava por eles, e sem Deus eles teriam perdido aquela batalha. Outro exemplo que nós vimos foi o do missionário Jack Corner na primeira história que eu contei. Ali ficou nítido a intervenção de Deus, e naquele caso, tanto o autor como ele entenderam e viram a Deus como Deus provedor, aquele que disponibilizou o que eles necessitavam na hora certa, no momento certo, na quantidade certa. Na Bíblia, existem diversas formas pelas quais Deus foi experimentado e conhecido. Maravilhoso Conselheiro, em Isaías 9:6, Nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Pão da Vida, Deus da minha salvação, Fiel e Verdadeiro, ou seja, diversas situações onde Deus se revelou ou atuou e agiu na experiência de cada pessoa inserida nessa passagem, e elas puderam, assim, enxergar Deus como um maravilhoso conselheiro, como o nosso Pai, como Deus Todo-Poderoso. Então, as experiências definiram e deram novos significados à percepção que cada um deles tinham de Deus. A única maneira, meus irmãos, de conhecer a Deus é pela experiência, quando Ele se revela a nós. Conhecemos Deus intimamente na medida em que Ele se revela a nós por nossas experiências com Ele. Nossa experiência com Deus nos levarão a conhecê-lo de várias maneiras diferentes. Então, isso é muito importante. E fazendo uma recapitulação, quando a gente conhece, a gente tem intimidade. Quando a gente tem intimidade, é através de relacionamento que gera profundidade nessa relação.
Eu coloquei ali quem eu conheço porque era um exemplo que eu queria dar, para vocês não acharem que está perdido ali. Um exemplo nosso aqui. Alguns sabem, ainda voltando na questão de saber e conhecer, alguns sabem quem é o Valcir, ministro de música da nossa igreja. Alguns que conhecem ele numa certa profundidade ou uma certa intimidade, chamam ele de Cizinho, né? Caruso Cizinho. Já eu, que tenho muita intimidade com ele, meu padrinho de casamento, para mim ele não é Valcir, para mim ele não é Cizinho, para mim ele é Selva. E por quê? É nosso. Porque ele é Selva, só eu sei. Por quê? Porque eu conheço ele profundamente. E assim é Deus. Como você tem conhecido a Deus? Isso é uma coisa para refletir. Será que você tem conhecido a Deus? Tenho. Como você tem conhecido? Eu tive uma experiência recentemente que me levou a conhecer Deus de uma outra maneira. Eu, há 2 semanas, passei por uma cirurgia. E os que são próximos, que não apenas sabem quem eu sou, mas que me conhecem, sabem que eu sempre tive pavor, pânico, fobia, tudo que foi de ruim com questão de médico. Medo total de você falar, alguém contar do meu lado que fez uma cirurgia ou que sentiu alguma coisa, daqui a pouco eu estava sentindo. E quando eu me predispus a fazer a cirurgia, foi uma batalha muito grande da minha cabeça, eu pedi ajuda de Deus. E aí, eu sempre muito ansioso, nervoso com essa questão. Meus irmãos, no dia da cirurgia, foi algo assim, impressionante. Eu saí de casa, tranquilo. Muito tranquilo. Entrei no carro, minha esposa estava comigo. Ela estava comigo e fui pensativo, mas eu não estava com medo, eu não estava com pensamentos ruins, porque na minha cabeça, para vocês entenderem como eu era, eu pensava assim, caramba, quando eu for me despedir das minhas filhas, eu vou chorar, porque eu acho que pode ser a última vez que eu estou vendo elas. Quando eu for me despedir do meu pai, minha mãe e minha esposa, vai ser a mesma coisa. Minha cabeça estava condicionada a sempre pensar o pior. Dia da cirurgia, meus pais foram me deixaram no hospital. Eu tranquilo, me despedi deles, entrei no hospital, tudo normal, fui para o quarto, fiquei numa paz, que é aquela paz que excede todo entendimento. E aí veio o enfermeiro verificar a pressão. Eu falei, rapaz, minha pressão em casa, eu não pensando em nada, é aquela de consultório. Falou que vai verificar, é 14/9 no mínimo. Aí o enfermeiro veio, verificou minha pressão, 13/8. 13/8, eu esperando o maqueiro vir me buscar para levar para o centro cirúrgico. Então, nesse dia, eu pude experimentar a paz que excede todo o entendimento e tive, através dessa experiência, a visão do príncipe da paz. E aí o maqueiro veio e me buscou. Eu tinha sempre aquele pânico, eu não quero na maca, igual em filme a gente vê, você está te levando, vai vendo as luzes passando. Eu não queria ter essa imagem na minha cabeça. Então, quando eu deitei na maca, eu fechei o olho, fui orando, cheguei no centro cirúrgico, tranquilo, minhas mãos não estavam geladas. Eu estava na tranquilidade, que não era eu. Aí, chegou na hora, o cara botou do lado. Me botou na mesa de cirurgia. Aí, meus irmãos, eu acho que a conexão caiu um pouco da minha paz, porque na hora que eu deitei ali, eu comecei a tremer de uma maneira, parecia vara verde. Aí eu olhei para o anestesista, eu falei, estou tremendo. Ele, eu estou vendo. Aí ele, vou injetar um negocinho aqui, eu já não lembro de mais nada. Mas foi tudo perfeitamente bem. Então, essa experiência que eu tive com Deus, eu pude denominá-lo como príncipe da paz, porque eu tive essa paz que excedeu todo o entendimento. E aí, a reflexão que eu trago para vocês. Qual tem sido a sua experiência? Como você tem conhecido a Deus? A gente tem que pensar nisso. Vamos aprofundar. Vamos deixar apenas de saber quem é. Eu sei quem é, de ouvir falar, de ouvir as experiências dos outros, de ouvir os testemunhos dos outros, de ouvir aquilo que o pastor, as experiências do pastor, e vamos viver as nossas experiências, ter os nossos
as nossas experiências, a nossa intimidade, para a gente poder, no nosso íntimo, falar que Deus, Tu é o príncipe da paz. Não porque está escrito, porque eu vivi isso. Deus, Tu é o provedor. Deus, Tu és maravilhoso. Deus, Tu és o consolador, porque eu vivi o Teu consolo numa tristeza. Isso que eu queria, nesse ponto, deixar claro para vocês. O próximo ponto é louve a Deus. Após conhecermos a Deus, devemos sempre louvá-lo em qualquer circunstância. Quando se chama por um nome, se busca a sua presença. O nome de Deus é admirável e digno de todo louvor. Chamar a Deus pelo seu nome significa que se está buscando a sua presença. Louvar a Deus é reverenciar e honrar a Deus. É reconhecê-lo como digno de louvor. É impossível, conhecendo o nosso Deus, deixar de louvá-lo. Então, se nós estamos vindo de uma caminhada de aprendizado, onde nós estamos dispostos a conhecer mais a Deus, a partir do momento que a gente conhece a Deus, que a gente gera intimidade, gera relacionamento, que nós temos experiências, é impossível não louvar a Deus, meus irmãos. E a lição nos traz maneiras de louvar a Deus que estão espalhadas pela Bíblia inteira. Nós podemos louvar a Deus bendizendo o seu nome, temendo o seu nome, gloriar-se no seu nome, levantar as mãos em seu nome, cantar louvores a seu nome, invocar seu nome, amar o seu nome, glorificar, exaltar, dar graças e anunciar o seu nome. Essas são maneiras que a nossa lição nos ensina de louvar a Deus. Eu acho que o que Deus quer da gente é aquele louvor genuíno e simples, como acordar e falar: Senhor, Tu és maravilhoso por esse sol que está fazendo. Senhor, como Tu és misericordioso por eu poder estar aqui hoje com liberdade. Senhor Deus, eu te amo porque Tu és provedor. Deus quer o nosso louvor nas mais simples atitudes. O nosso louvor não tem que ficar restrito aos domingos, vir aqui, esperar vir a equipe de louvor, ou os hinos de doxologia, os cânticos de doxologia, para a gente cantar. O louvor não está restrito apenas à música. O louvor está em qualquer ato, um simples ato, um pensamento. Se na sua mente você falar assim: Deus, Tu és maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, como Tu és maravilhoso. Se você estiver pensando nisso, você está louvando a Deus. Então, a partir do momento que nós estivermos conhecendo a Deus, elevando nossa intimidade, coloquemos o louvor a Ele em prática, porque é isso que Ele espera de nós. É o mínimo que Ele espera de nós. O próximo ponto da lição, ame a Deus. E esse ponto eu fiquei bastante, impactado. Os 2 versículos que eu queria citar. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. As palavras que estão grifadas são muito importantes. Se vocês me amam, obedecerão. Então, se a gente quer aprender a amar a Deus, esquece tudo que de repente você tem de conceito. É só eu adorar, eu bendizer, eu pregar o evangelho. Não. Tudo passa por obedecer. Isso me fez refletir, porque na minha concepção, eu amo a Deus e fazendo uma reflexão da minha vida, eu vejo que eu não tenho amado a Deus, porque eu não tenho obedecido a Ele 100%. Então isso é importante e me chamou bastante a atenção. Como amar a Deus? A pessoa que obedece a Deus demonstra o seu amor e confiança nele. A obediência é a expressão visível do amor de Deus, do amor a Deus. A recompensa da obediência a Deus é que Ele se mostra a nós. Se eu tenho um problema com a obediência, preste atenção nesse tópico. Se eu tenho um problema com a obediência, na verdade eu tenho um problema relacionado ao amor. Se nós não estamos obedecendo os mandamentos de Deus, nosso problema não é apenas a desobediência. Nós não estamos amando a Deus. Nós estamos com um problema de amar a Deus. Isso é simples, mas tenho certeza que, assim como na minha vida, de repente na sua, isso pode passar sem lhe saltar aos olhos. Não é apenas obedecer. Se não obedecer, você não ama. Deus é amor. Por isso, sua vontade é sempre a melhor. Deus sabe de todas as coisas. Sua orientação é sempre correta. Deus não dá opções. Ele dá a resposta certa. Se nós amamos a Deus, Ele cuida da gente.
E Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. E todas essas qualidades e virtudes de Deus são usadas ao nosso cuidado. Então, assim como nós amamos a Deus, Deus na sua plenitude, ele é amor. E aí, um ponto também da lição muito importante que chamou a minha atenção, é quando ele fala que Deus sabe de todas as coisas. E Deus, sendo amor, ele sabe o que é melhor para nós. Então, muitas das vezes, quando nós, assim deveríamos fazer, vamos colocar alguma situação diante de Deus, seja uma decisão que nós vamos tomar, ou seja algo que nós queremos na nossa vida, aí a gente ora a Deus. Um exemplo, o jovem solteiro, Deus, manda uma varoa, prepara minha esposa, esses tempos difíceis, me faz entender, manda para mim. Como é que é a resposta de Deus, quando ele está sensível a isso? Deus não chega na sua resposta e diz assim, fulano, tem a morena, tem a loura e tem a ruiva. Qualquer uma dessas três aí pode ir. Ou então, estou em dúvida em profissão, não sei se eu quero ser... Senhor Deus, me mostra que caminho eu tenho que seguir profissionalmente. Aí Deus não responde assim, tem medicina, tem direito, tem economia. Deus, ele não dá opções, Deus, ele dá a resposta certa, porque ele sabe o que é melhor para nós. E muitas das vezes parece que a gente esquece disso. A gente coloca uma situação sobre a autoridade de Deus, mas a gente vem com opções, ou não fica às vezes satisfeito com a resposta que Deus nos dá. Então é muito importante que a vontade dele é sempre a melhor. E por isso, toda vez que nos submetermos a ele, a resposta dele nunca vai ser em opções, vai ser sempre a resposta, o caminho a seguir. Outra coisa importante, Deus pode todas as coisas. Ele pode, inclusive, me capacitar e te capacitar para fazer a vontade dele. Todos os mandamentos de Deus são expressão de sua natureza, que é o amor. Quando Deus dá um mandamento, ele não está nos restringindo, mas está nos libertando. Vamos lá. Os 10 mandamentos instituídos através da tábua, muitas das vezes a gente pode ter uma percepção, e o mundo tem essa percepção, que aquilo ali está tolhindo a gente, está restringindo, está oprimindo, está, inclusive, tem essas opiniões, equivocadamente, que os 10 mandamentos são uma maneira de interferir no nosso livre-arbítrio. Mas se a gente for parar para pensar, eu vou pegar o não adulterarás. Deus, a gente ora, Deus coloca uma esposa, estou falando como homem, né, no meu caminho, ou melhor, no caminho do homem, porque o exemplo vai descambar, então é melhor ser com outro. No caminho do homem, a esposa, ajudadora, auxiliadora, eles têm filhos, uma família linda, vivem plenamente. Comercial de margarina, uma felicidade só. Aí, a gente tem um mandamento de não adulterarás. Aí o cara vai e adultera. Aí adulterou, azedou tudo. Aí ele se separa, ele tem 2 filhos, já vai pagar 30% de pensão. Aí ele perde metade dos bens dele no divórcio. Aí depois, no andar da carruagem, ele começa a ter problema com a mulher dele, a ex, né? Que não quer deixar as crianças visitarem. Aí começa aquela alienação parental. Ou seja, começa o inferno. E aí o cidadão ainda vai e arruma outra pessoa. E como o casamento dele se desfez por um divórcio, ele estando com outra pessoa, ele está em constante adultério. Então, o mandamento não adulterarás é para restringir ou para nos libertar? Quem é aquele que está liberto, vivendo a sua vida plenamente? É o que está casado com a sua família, com a sua esposa, única esposa, vivendo com seus filhos? Ou o que adulterou, que agora está cheio de dor de cabeça, cheio de problemas judiciais, fora um problema espiritual, a questão do adultério? Quem fica preso e restringido é o cara que adulterou. Então, o mandamento de Deus não é para nos restringir. Os mandamentos de Deus são para permitir que a gente viva a nossa vida em abundância, uma vida plena, em toda a sua capacidade. Um exemplo mais claro ainda, o não matarás. Os mandamentos de Deus são restrição à liberdade. Esse é para não ficar dúvidas. Eu estou aqui, livre. Não matei ninguém, exercendo meus direitos normalmente. Se eu matar alguém, eu vou ser processado, vou ser condenado e vou ficar no cárcere. Ainda que não por muito tempo, porque nossas leis são ineficazes, mas isso é outro assunto.
mas eu vou ficar preso. Então, quem tem liberdade? Quem mata ou quem não mata? Quem não mata. Então, esses dois exemplos são importantes para a gente ter a percepção que aquilo que Deus estipula como mandamentos para nós são coisas para acrescentar na nossa vida. São coisas para permitir que a gente viva em abundância 100% daquilo que Ele preparou para a gente. Só que muitas das vezes a gente acaba não tendo essa visão, porque às vezes a gente está envolvido pelo pecado e aí a gente fica cego. E aí acontece que a gente está acostumado de ver famílias destruídas, pessoas por conta da desobediência. Aí você vê o link. Por causa da desobediência ao mandamento, ele fica preso. E se ele desobedeceu, ele não está amando. As coisas têm toda uma cadeia para ser respeitada. Se eu amo a Deus, eu obedeço a Ele. O próximo tópico da nossa lição, Deus convida a juntar-se a Ele. Deus, segundo a lição, Ele trabalha até agora no mundo. E Ele age por meio das pessoas. Deus agiu por meio de Noé quando estava para julgar o mundo. Deus agiu por meio de Abraão quando estava para construir uma nação para si mesmo. Deus toma a iniciativa de me envolver em sua obra. Deus tem de tomar a iniciativa de abrir meus olhos espirituais para que eu possa ver o que Ele está fazendo. Quando vejo o Pai agindo ao meu redor, essa visão é seu convite para ajustar a minha vida a Ele e para juntar-me em sua obra. A revelação de Deus é o convite para juntar-me a Ele. E aí, vou voltar no versículo base. Quem tem os meus mandamentos, que eu acabei de falar, e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Isso é Jesus falando. Então, a partir do momento que nós estamos obedecendo o mandamento de Deus, nós amamos a Deus, Deus vai se revelar a nós. E é importante a gente estar alinhado com toda essa questão de obedecer, de amar, para a gente ter a sensibilidade de perceber a revelação de Deus para nós. Porque é vontade de Deus que nós nos juntemos a Ele na sua obra. Deus nos fez, dentre muitas coisas, para trabalhar com Ele e para Ele. Então, é muito importante nós estarmos alinhados com esses princípios para a gente poder ter os nossos olhos espirituais abertos, sensíveis, a enxergar ocasiões onde a gente pode trabalhar para Deus. E essa sensibilidade só vai vir através do conhecimento de Deus, da intimidade com Deus, da comunhão, do relacionamento com Deus. Isso é importante porque Deus espera que nós nos juntemos a Ele. O campo, a gente fala todo domingo, o campo estão brancos para a ceifa. Então, isso é uma das coisas que a gente pode ser mão de obra e estar a serviço de Deus. O próximo tópico seria identificando o lugar onde Deus está agindo. Deus tem procurado chamar nossa atenção algumas vezes, mostrando-nos onde está agindo. E, meus irmãos, há algumas coisas que só Deus pode fazer. Segundo o nosso material, coisas que só Deus pode fazer. Deus atrai as pessoas para si mesmo. Deus faz com que as pessoas o busquem. Deus revela a verdade espiritual. Deus convence o mundo da culpa relativa ao pecado. Deus convence o mundo da justiça. Deus convence o mundo do juízo. E aí o número 1, que seria o que eu queria me ater agora, é que só Deus atrai as pessoas para si mesmo. E aí, dentro da perspectiva da nossa lição, se nós temos que abrir os nossos olhos espirituais para perceber o momento no qual Deus quer que nos juntemos a Ele para fazer a sua obra, muitas das vezes, quando vem uma pessoa diante de nós, seja no nosso ambiente de trabalho, no nosso condomínio, na nossa faculdade, em qualquer lugar, e essa pessoa começa a lhe perguntar sobre o reino, como é que é esse negócio de Deus? Como é que é esse negócio de salvação? Como é que funciona isso? Quando a pessoa vem buscar algo nesse sentido, meus irmãos,
aí a gente tem que estar atento, porque isso não vem do nada. Ela não simplesmente acordou por si só e por si própria, olhou para mim, olhou para você, viu uma Bíblia e, você é de igreja? Qual é a sua igreja? O que acontece lá? Deus é Jesus? Essas dúvidas, toda vez que isso acontecer, nos depararmos com isso, meus irmãos, vamos abrir nossos olhos espirituais, porque só Deus é capaz de gerar esse interesse através do Espírito Santo nas pessoas. É Deus que atrai as pessoas para si mesmo. Então, toda vez que nós nos depararmos com isso, não ignoremos, não vamos dar resposta genérica, não vamos indicar, você quer saber sobre isso? Fala na igreja, fala com o pastor, ele sabe esse negócio aí e tal. Não vamos fazer isso, porque isso é oportunidade. É o momento que Deus está colocando diante de nós e dizendo, Daniel, aqui, chega junto. É isso aqui que eu quero. Trabalha comigo aqui. Me ajuda a fazer essa obra. Então, a gente tem que, voltando, da nossa intimidade, conhecendo a Deus, e estar com nossos olhos espirituais sensíveis, enxergar essas situações. Porque, todos sabemos, no final, quando formos para o julgamento, nós seremos cobrados. Lembra, Daniel, aquele dia, na fila do banco, que alguém veio te perguntar sobre mim, e você estava preocupado com o Campeonato Brasileiro no celular, e você não deu a devida atenção? Aquilo era eu trabalhando nela, trazendo ela até você, que é meu servo, meu filho, para você se juntar a mim e fazer o que tinha que ser feito. Quantas pessoas, quando eu tive eu fiz esse estudo, fiquei pensando, meu Deus do céu, tomara que a lista não seja grande, porque na nossa correria do dia a dia, eu já posso ter feito isso várias vezes. Ou a pessoa pode não chegar de uma maneira tão clara, perguntando de Deus, mas ela chega para você, de repente desabafando de um problema, poxa, lá em casa está difícil, meu filho está envolvido com droga, o meu marido, nosso casamento está ruim. Às vezes, isso vem também até você como um problema, para a pessoa desabafar com você, e ali é uma porta, um canal onde você pode entrar, se juntar a Deus, para fazer o que você tem que fazer, quanto o seu papel de cristão. O versículo que fundamenta aquele primeiro item. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, só Deus é capaz, só Deus tem competência, tem poder para atrair a pessoa para si mesmo. E Ele precisa de nós, porque se Ele quisesse, se Deus quisesse, na sua magnitude, no seu poder, por ser Deus, o eu sou, se Ele quisesse, Ele entrava na cabeça de qualquer um através do Espírito Santo no coração, Ele mesmo brotava a semente, Ele evangelizava, Ele salvava, mas o plano de Deus não é esse. Nós estamos aqui para cumprir esse papel, para ajudar nesse papel. Um coração dócil e sensível está sempre pronto para responder ao mais leve toque de Deus. Isso é importante. Um coração dócil e sensível está sempre pronto para responder ao mais leve toque de Deus. Isso quer dizer que nós temos que estar sensíveis, nós temos que estar vigilantes. E essa sensibilidade só vai existir a partir do momento que você esteja realmente conhecendo a Deus, tendo uma relação e vivendo as suas experiências com Ele. Ore e observe o que Deus fará ao seu redor. Procure fazer uma conexão a esse ponto. Faça perguntas exploratórias a fim de descobrir o que Deus está fazendo na vida dessa pessoa. Ouça. Isso aí quer dizer em relação a quê? Justamente eu comentei que pessoas podem vir até você com problemas, desabafando, por saber que você é cristão, por você saber que você é filho, servo de um Deus Altíssimo. Elas vão chegar até você para trazer um problema, e nesse momento você tem que estar sensível e ligado e aproveitar esse momento. E essas perguntas exploratórias seriam: você está com um problema no casamento? Qual é o problema? Você ama a Deus? Você conhece a Deus? Vocês seguem em alguma igreja? Vocês têm alguma religião?
Não, o que significa Deus para você? O que você entende por Jesus? Você já teve alguma experiência com Deus? Essas perguntas exploratórias vão ser importantes para você desdobrar a conversa com essa pessoa que chegou até você com essa necessidade. Então, é outro ponto que a gente tem que ter, é uma coisa simples, batida, mas que muitas das vezes, na minha vida, isso passa e eu não vejo. E é uma coisa que a gente tem que ter cuidado e preocupação. Deus fala quando está para realizar seus propósitos. O que Deus começa, Ele termina. E aí eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive, justamente em relação a essa questão de identificar onde Deus está agindo. Há 15 anos atrás, aí você vê que você está ficando velho quando você começa a fazer essas iniciações. Há 15 anos atrás, mais ou menos, eu era líder do culto jovem, falecido culto jovem da época, de quinta-feira, que hoje não é mais às quintas. E aí, como eu era líder, eu gostava sempre de vez em quando, inventar umas programações diferentes. Eu não gostava daquele culto, não gostava. Eu gostava de não deixar só aquele culto, chega aqui, louvores, palavra. E, por conta disso, teve um culto que eu fechei a galeria toda, com um pano preto, coloquei umas estrelas, luz negra. Aí, naquele dia, o culto ia ser no céu. Umas coisas que, quando você é jovem, você pensa. E nesse dia, eu cheguei na igreja mais cedo, aí eu fui, aí veio a ideia. Eu cheguei para o som, falei, hoje não tem som, hoje não tem luz, arrume umas velas aí. Aí, parecia até um velório aqui na igreja. Arrumei um monte de vela colocada aqui assim, eu lembro, a gente acho que tirou uns 2, 3 bancos, abrimos um espaço, e nesse dia não tinha som, não tinha microfone, não tinha iluminação, não tinha projeção, não tinha nada. E quando as pessoas chegaram para o culto, eu fui e falei, olha só, hoje nós vamos ter uma experiência, eu quero que a gente tenha uma experiência genuína. Eu não quero que aqui hoje vocês prestem, desviem sua atenção no momento do louvor da palavra, de repente com a bateria, que na nossa época o baterista, ele espancava a bateria. Eu não quero que você se incomode com a guitarra ou com as firulas que alguém fazia aqui na hora do louvor. Eu quero que você se concentre somente em Deus. Então a gente fez um culto, uma penumbra, umas velas acesas assim para iluminar, e foi um culto maravilhoso. Só tinha um carrom e um violão. Aí fizemos. Durante esse culto, tinha uma menina que ela já tinha vindo há uns 2 ou 3, que eu sabia da história dela, porque eu já tinha feito algumas perguntas exploratórias. Então eu sabia, a gente estava na luta para ela vir no culto, e aí ela respondeu uma vez, não veio mais. Nesse dia, quem aparece? E ela não era crente, não tinha nada. Ela. Quando eu a vi, eu fiquei preocupado. Eu falei, caramba, demora a chamar a menina para a igreja. Quando ela vem para a igreja, chega a igreja toda apagada, um monte de vela. Ela vai pensar o que da gente? Fiquei preocupado. Mas aí, como eu já sabia de algumas coisas dela, comecei o culto. E a gente cantando os louvores, culto rolando, e eu olhando para ela. Ela estava sentada mais ou menos onde a irmã está ali. E eu falando, o culto. E aí eu esqueci de todo mundo no culto. Eu foquei nela. Então, tudo que eu tinha que falar, que eu tinha programado, eu deixei para lá. E aí, cada música, cada palavra que davam, eu pegava o gancho e eu falava para ela. Eu falava olhando para ela. Eu fiz o culto para ela. Naquele momento, Deus me deu inspiração para eu falar tudo que eu precisava falar, que eu sabia que ela estava passando. E assim foi, o culto inteiro. 6, 7 louvores. Nesse dia, eu acho que eu preguei. E aí, você imagina uma pregação, alguém pregar assim, ó. Tal. E ela, e o que estava me deixando angustiado é porque eu não tinha feedback da expressão dela. Ela estava me olhando, eu não sabia se ela estava sabendo que eu estava falando para ela, se ela percebeu isso, se ela estava satisfeita, se ela não estava. Mas naquela hora eu não quis saber, eu senti, o Espírito Santo me tocou, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer. E falei. Na hora de fazer o apelo, eu não quis fazer o apelo. Eu chamei à época, acho que era Marcão, era Marcão, né, amor? O culto jovem foi o Marcão. Chamei o Marcão, passei o microfone para ele fazer o apelo, sentei aqui assim,
E comecei a orar e falei, Deus, toca nela. Ela está com isso. Hoje ela recebeu a palavra daquilo que ela precisa. Eu não vejo mais formas de poder ajudar essa pessoa, porque hoje ela chegou aqui e todo o remédio que ela precisa, ela recebeu. Senhor Deus, trabalha nela agora, que o Teu Espírito Santo vai nela, habita nela, trabalha nela. E nesse meio tempo, eu não prestei atenção no que estavam falando, eu não prestei atenção no que estavam cantando, eu estava só orando por ela. Daqui a pouco, chega alguém e me toca assim, para eu chegar para o lado. Quem era? Ela. Ela aceitou o apelo e veio para o meu lado, me abraçou, aí a gente chorou e tudo mais. Então, por que ela veio para o meu lado? Não sei, acho que ela percebeu que eu estava ali, quase que com o anzol, esperando ela fisgar. Então, é importante nós identificarmos essas oportunidades de Deus, porque naquele dia, hoje, sinceramente, eu não sei como que ela está. Eu não sei se ela congrega em alguma igreja, eu não sei se ela está firme na palavra. Uma coisa eu sei, naquele dia ela manifestou que ela estava aceitando Jesus como seu Salvador. Hoje, o que está acontecendo? Não sei. E também, o máximo que eu posso fazer é orar por ela, porque ela é dona de si. Ela tem o livre-arbítrio. Então, naquele dia, eu identifiquei, mesmo novo, mesmo com meus 15 anos, sei lá, 14 anos, acho que era mais, 17 anos, eu pude identificar aquela situação, por quê? Porque eu já tinha, os meus olhos espirituais estavam abertos, eu tive sensibilidade de quando a gente conversou em outros momentos, eu extraí dela qual eram as necessidades dela, e naquela oportunidade, um dia atípico, diferente, ela veio, por quê? Deus a trouxe. Deus que a fez querer estar aqui. E aí eu vendo aquilo, eu identifiquei e fiz aquilo que eu achava que tinha que fazer, me juntei a Deus na obra e naquele dia a vitória veio. Houve festa no céu. Então isso é muito importante para a gente ter em mente. Não a nossa responsabilidade é muito grande. E são nas coisas simples. Você vê que é uma pessoa que veio, quantas pessoas a gente conversa aleatoriamente, escuta os problemas, e aí você, não vou nem dar muita atenção, não, porque se eu der, porque tem gente que é assim, cara. A pessoa está tão carente que você dá atenção uma vez, você vai ser foco. Um exemplo, um paralelo disso, tem um porteiro no prédio do meu pai que eu fui falar com ele uma vez, negócio de Flamengo. Meus irmãos, eu não posso passar na portaria para entrar, seja para sair, eu tenho que parar, ele quer falar disso. Isso com uma coisa simples. Imagina a pessoa com um problema. Se você dá ouvidos a ela, ela está carente, ela vai, desabafa, explora ali aquela oportunidade que você deu, e muitas das vezes a gente, num egoísmo, a gente só quer, tá bom, vou orar por você. Não, mentira, vou orar, vai com Deus, tal. Aí quando chega aqui na igreja, entrou, viu que ela está ali, você já, desvia, porque você não quer ouvir mais isso. Você pensa, caramba, já tem meus problemas, agora tem que ficar ouvindo isso. Tem que ficar ouvindo, porque se está acontecendo isso, é Deus colocando uma oportunidade diante de você. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, a gente tem que se colocar diante de Deus. Você não está aqui? Você não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador? Você não conhece a Deus? Você não está vivendo a experiência a Deus? Então faz tudo completo, não faz pela metade. Porque senão você não conhece a Deus de verdade. Você sabe quem Ele é. Igual vocês que conhecem o Silvio Santos. Conhecem nada, vocês sabem quem é. Se conhecer, me leva lá, que eu quero conhecer o cara. Mas vocês não conhecem, sabem quem é. Então, meus irmãos, vamos ter essa sensibilidade para identificar oportunidades que Deus coloca diante da gente. E Deus vai fazer isso nas coisas mais simples. Um exemplo do meu irmão, eu e meu irmão, a gente sempre pegou uma coisa do outro, né? Ele mais a minha do que eu a dele. Mas a gente sempre trocou. Aí tinha um tênis que ele pegou emprestado comigo. Tinha comprado o tênis. Empresto. Aí ele foi, botou o tênis no carro. Aí a esposa dele teve filho lá em Bangu. Esqueci o nome do hospital. Aí ele parou o carro. Aí tinha um guardador de carro. Aí ele já tinha visto esse guardador alguns dias, porque ela ficou lá, o meu sobrinho ficou internado. Um belo dia, não sei por que ele encontrou um cara, ele viu o cara descalço. Aí o cara, você está descalço por quê? Pô, cara, não tem nada, tal, mas vai lá. O guardador, uma boa vontade, tal. Aí o meu irmão sentiu um desejo.
Só com as coisas outras é legal, né? Sentiu o desejo de dar o tênis para ele. Falou, pô, não vou deixar esse cara descalço não, porque isso é uma oportunidade. Foi lá na mala do carro, pegou meu tênis. Aí, amigão, aqui, ó. Não precisa dar dinheiro, não. Toma aí o tênis para você. Tênis novo. O cara ficou feliz da vida. Meu irmão chegava lá, tinha um cone guardando a vaga para ele. Não, não, essa aqui é a vaga aqui do amigo. E aí ele aproveitou no outro dia, que ele voltou lá, em uma situação que ele gerou uma intimidade com o cara se abriu, ele foi e evangelizou o cara. Então, quando ele veio falar isso comigo, André, meu tênis. Ele, pô, Daniel, olha só, sabe o que acontece? Aí me contou a história. Eu falei, rapaz, eu não podia nem ficar bravo com ele. Eu falei, então tá bom, depois a gente acerta isso num próximo rolo nosso aí, mas ele aceitou pelo menos? Não. Falei com ele, preguei a palavra para ele entendeu. Eu falei, não, que bom. Então você vê um guardador de carro, quantos guardadores a gente se depara aí? A gente fica até, vamos falar a verdade, a gente fica até irritado quando chega alguém para, você parar na rua, cara, e aí, chefe, posso dar uma olhada? A rua é tua? Você nem gosta de deparar. Ele viu uma oportunidade com essa pessoa. Então, meus irmãos, vamos ter essa sensibilidade, porque quando Deus atrai essa pessoa, e isso é algo que só Ele pode fazer, se eu deixar passar essa oportunidade, alguém vai ser tocado por Deus e possivelmente vai cumprir isso, porque quando Deus começa, Ele termina. Mas não vamos deixar de perder a oportunidade de ser o canal. Conheça a Deus, ame a Deus, louve a Deus, creia em Deus, confie em Deus, obedeça a Deus, junte-se a Deus em sua obra, se permita ter experiências com Deus, porque isso vai te levar a um nível de intimidade muito, 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 muito maior do que você tem hoje. Estejamos sensíveis ao Espírito, estejamos com nossos olhos espirituais abertos para identificar as oportunidades nas quais Deus quer que nos juntemos a Ele. Vamos deixar apenas de saber quem é, vamos conhecer. Porque quando você sabe apenas, você não tem intimidade e você não pode viver tudo aquilo que aquela relação pode proporcionar. Eu vou terminar com esse versículo que é o que resume tudo. Quem tem os meus mandamentos, que não nos prisionam, na verdade nos libertam e nos permitem viver a nossa vida plena, quem tem os meus mandamentos lhe obedece. Vamos obedecer. Porque se nós não obedecermos, nós não vamos amar a Deus. E se obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a Ele. Para que possamos estar sensíveis à revelação de Deus na nossa vida. A maneira que Deus vai se colocar diante de nós, querendo a nossa ajuda, o nosso trabalho, só vai vir através do amor que a gente tem por Ele. E se não obedecermos, não vamos ter como amá-lo. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus. Um bom domingo.